Gravando. Quando aparecer na tela, você me avisa. Tá. Apareceu já. Apareceu. Beleza. Posso começar? Você quer esperar alguém? Não, pode começar já. Tá, legal. Pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou coordenador de programa da Enactus há 2 anos já. Eu estou trabalhando com o time de vocês nesse último ciclo. No ano passado eu era responsável por times do Sul e do Sudeste, excluindo-se em São Paulo. Esse ano eu trabalho com menos times, então eu trabalho com poucos times do interior de São Paulo, porque hoje meu trabalho no Enactus ele é mais voltado para marketing de comunicação e desenvolvimento de eventos, enfim. Time não é o meu trabalho principal hoje na Enactus. Mas eu fico muito feliz quando os times me convidam para fazer esse tipo de atividade, que é aplicar treinamento ou bater papo, sabe? Porque eu acho que é importante e é uma coisa que pode, de fato, auxiliar muito vocês. Hoje o treinamento que a gente vai fazer aqui é um treinamento, ele é rápido, tá? Ele é um treinamento que passa muita informação, mas é uma maneira muito fluida, então vocês vão ver que é um treinamento que vai se passar muito rápido. E é extremamente importante que vocês deem uma lida no material que a gente tem no nosso site, que além dessa apresentação tá lá disponível, que eu vou mostrar para vocês, a gente tem um guia completo também do treinamento de Scrum. Então, muito provavelmente vocês podem ficar com algumas dúvidas, estou aqui para poder resolvê-las. Então, teve dúvida, pode me interromper. Matheus, não entendi isso. Eu vou sempre estar perguntando se alguém tem dúvida também. Mas até eu posso esquecer de falar alguma coisa. Mas se vocês pegam um guia lá no nosso site, que é o guia completo, que explica etapa por etapa, isso pode ficar mais claro. Então é extremamente importante que vocês acompanhem esse treinamento comigo, mas que também leiam esse guia que está disponível no nosso site, que ele vai poder auxiliar bastante vocês nesse período de entender a metodologia. E assim, gente, a metodologia Scrum é uma metodologia de fato, a parte mais legal dela é que o máximo de tempo que vocês vão executar uma atividade é de um mês. É uma atividade que eu falo, uma das atividades que o projeto precisa é um mês. E isso é muito bom, por quê? Porque às vezes a gente faz planejamentos para os nossos projetos de 1 ano, de 6 meses, e só depois de 6 meses, e só depois de 1 ano que a gente descobre ou que deu tudo errado, ou que deu tudo certo, ou que a gente não está fazendo o que a comunidade esperava. E a gente perde todo esse tempo achando que a gente estava executando alguma coisa de valor, achando que a gente estava executando alguma coisa da maneira correta, e a gente descobre que a gente está fazendo isso errado. Então a gente perde muito tempo. Então o Scrum ele vem de fato com uma metodologia, ele é uma metodologia extremamente ágil. Então ele vem mesmo para fazer mais em menos tempo, tá? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem a partir de agora é só me interromper, estou aqui para poder ajudá-los. Então, o que é o Scrum, né? O Scrum ele é essa metodologia ágil de gerenciamento de projetos, então as respostas dele são muito rápidas, a forma como vocês conseguem se adaptar ao que está acontecendo no projeto de vocês é muito rápido. Então o Scrum ele é uma forte ferramenta para que vocês consigam executar os projetos de vocês. E para quê, né? Para que usar o Scrum? A gente está falando que hoje em dia a gente tem ambientes muito dinâmicos, principalmente pensando em times enactus, onde a gente tem entrada e saída de gente a todo momento, onde a gente tem novos projetos surgindo, a gente tem projetos antigos sendo encerrados, a gente tem uma realidade muito dinâmica. Então o Scrum ele auxilia muito nessas realidades dinâmicas, porque ele dá essa autonomia para a equipe de fazer as alterações necessárias e de sempre entender o que está acontecendo. Então esse ambiente dinâmico ele é algo que é muito favorecido com utilizando essa metodologia do Scrum. A gente fala de planejamento colaborativo, então no time Enax não faz muito sentido uma pessoa planejar tudo e todo mundo executar. No time Enax a gente tem que falar mesmo de um planejamento colaborativo, onde todo mundo faça parte, construa isso junto, para que vocês consigam chegar ao mesmo lugar e esteja todo mundo alinhado. Ele tem uma correção muito rápida de erros, e isso é porque, como eu falo, que vai até um mês o período de execução. Se vocês erraram, no outro mês vocês já corrigiram esse erro e já estão executando da maneira correta. Então essa correção de erros ela vem de uma maneira extremamente rápida.
e responde, né, às necessidades de modo muito ágil. Então, durante essa execução, a gente identificou que tem uma necessidade na comunidade que a gente não listou lá no começo do nosso projeto, a gente consegue fazer essa alteração. A gente consegue incluir, a gente consegue trazer na nossa próxima semana, a gente consegue executar essas atividades de uma maneira muito mais fluida. Então, essas respostas às necessidades, ela é extremamente ágil. O Scrum, vocês vão perceber que eles estão pautados em 3 pilares, que é a transparência, a adaptação e a inspeção. Durante todo o Scrum, toda a metodologia, esses 3 pilares eles vão estar muito visíveis e vocês vão conseguir perceber que ele é uma metodologia que busca muito transparência, que busca transparência no sentido de que todo mundo saiba tudo o que está acontecendo, isso é extremamente importante. Adaptação, então quando a gente fala de resposta rápida, a gente fala de um projeto que consegue se adaptar muito rápido ao que está acontecendo. Quando a gente fala de inspeção, é que ele é uma metodologia que tem uma frequência de acompanhamento, é uma metodologia que ele está o tempo inteiro evitando para poder detectar qualquer variação que esteja acontecendo indesejável durante a execução do projeto. Então, esses 3 pilares do Scrum, eles vão estar muito presentes durante toda a execução da metodologia. Legal? Tudo tranquilo até aqui? Deu para entender mais ou menos, né, o que é o Scrum. Certinho? Podemos seguir? Pode. Show. Agora eu vou apresentar para vocês, então, quem é o time Scrum. Quem são as pessoas, as principais pessoas que estão envolvidas nesse time Scrum, que é as pessoas que vão executar a metodologia. Dentro das pessoas que vão executar essa metodologia, que são o time Scrum, a gente tem, em primeiro lugar, o dono do produto. Quem é o dono do produto, Matheus? O dono do produto é a comunidade. O dono do produto é aquela pessoa para quem você está fazendo aquela atividade. Então, por exemplo, o time Enactus hoje tem a comunidade tal e ele executa o projeto X. Aquele projeto é inteiro voltado para empoderar aquela comunidade. E aquela comunidade que é o dono do produto. Por que dono do produto? Porque é o dono do produto que é responsável por passar feedbacks a todo momento. Então, por exemplo, a cada execução das atividades que o time for fazer, o dono do produto tem que falar para vocês se isso está coerente com o que ele espera ou se não está coerente com o que ele espera. Então, o dono do produto na metodologia Scrum, ela está muito envolvida na execução, ela está muito envolvida no que vocês estão fazendo. Então, é legal se utilizar-se isso. Então, o dono do produto grava com vocês é a comunidade. A comunidade que é responsável por a todo tempo direcionar as ações, por pegar feedbacks, por conversar com a equipe a todo momento e falar se aquilo que vocês estão fazendo está ou não está alinhado com as expectativas deles. Isso é extremamente importante. Estar alinhado as expectativas da equipe com as expectativas da comunidade. E aí a gente entra ainda dentro do nosso time Scrum, nós temos o líder, que é o líder de projeto mesmo, então a pessoa que já está sendo liderança de projeto, que desempenha um papel muito importante nesse momento, porque ele conhece muito bem da equipe, ele sabe até onde os seus recursos podem ir, ele entende muito bem as habilidades das pessoas com quem ele trabalha, então ele é uma pessoa chave aqui para entender muito bem, principalmente na hora que for direcionar as atividades, quem pessoa pode auxiliar em que etapa. A gente tem o Mestre Scrum, e quem é o Mestre Scrum? O Mestre Scrum, ele é a pessoa que mais entende da metodologia. Ele é a pessoa que estudou bastante, leu todo o guia, fez esse treinamento, entendeu a necessidade do Scrum e vai estar ao longo de toda a execução do projeto garantindo que o Scrum seja aplicado. É basicamente isso que o Mestre Scrum tem que fazer. Ele tem que garantir que todas as etapas da Scrum sejam cumpridas na execução do projeto, que isso esteja acontecendo de fato. Ah, Matheus, mas quem é o Mestre Scrum então? O Mestre Scrum é ideal que ele seja uma pessoa do projeto. Então, uma das pessoas que saiu lá da equipe ágil, estuda melhor a metodologia, entende melhor a metodologia, se torna esse Mestre Scrum e vai garantir ao longo de toda a execução do projeto que o Scrum seja seguido. Ele é uma pessoa que conversa muito com o dono do produto, ele conversa muito com o líder do projeto, ele faz todo o intermédio de discussões durante o projeto. Então, o Mestre Scrum é muito importante para garantir que a metodologia seja seguida e garantir uma comunicação efetiva entre todos os agentes envolvidos no projeto. A equipe ágil é de fato a equipe que executa o projeto. A equipe ágil são as pessoas, somos nós, né, que arregamos a mão, vamos lá na comunidade, fazendo as ações, trabalhamos. Então, essas são as pessoas que de fato executam-se esse projeto. Até então, tudo bem? Alguma dúvida sobre o time Scrum? Sem dúvidas por enquanto. Dúvidas? Legal. Tô gripado, vamos lá. Então, gente, antes da gente chegar aqui nessa parte, eu queria falar uma coisa que é importante. É muito importante, antes de vocês implementarem a metodologia Scrum, ou qualquer outra metodologia que seja, vocês terem um objetivo de um projeto muito bem definido.
toda a equipe do projeto, todo o time, todas as pessoas que estão envolvidas com o projeto têm que saber o que o projeto espera, aonde o projeto quer chegar, como que o projeto está fazendo isso. Isso eu estou falando de objetivo SMART, sabe? Um objetivo específico, um objetivo mensurável, um objetivo atingível, enfim, a metodologia SMART. Então, quando eu falo de um projeto para que vocês consigam implementar uma forma de gerenciamento, é extremamente importante que vocês tenham isso muito claro para vocês. Qual é o objetivo do nosso projeto? Está claro para a gente qual é o problema da comunidade que o nosso projeto está solucionando? Está claro para a gente como que a gente vai buscar empoderar essa comunidade? O que a gente quer fazer com essa comunidade? Como que a gente vai fazer? Até quando que a gente vai fazer? Isso tem que estar tudo muito claro. Então o que eu aconselho sempre a gente não acha que a gente tem um objetivo num projeto tão bom, a gente está meio assim. O que eu aconselho a fazer senta, conversa, analisa de novo o objetivo desse projeto, traz de novo a comunidade para vocês para conversar, traz um líder da comunidade, que é aquele dono do produto do Scrum, para conversar com vocês e alinhar esse objetivo do projeto para que todo mundo esteja muito ciente sobre o que vocês estão buscando. E isso tem que estar muito claro, porque se vocês estão em equipe de projeto, onde um sabe que um projeto vai para um lado, o outro quer que o projeto vai para o outro, o líder quer que o projeto vá para frente, outra pessoa quer que o projeto vá para trás, vocês ficam cada um puxando o projeto para um lado e o projeto não vai andar para lugar nenhum. Então, é extremamente importante que todo mundo saiba muito bem aonde que o projeto quer chegar, como que vocês estão fazendo isso, o que vocês esperam com esse projeto, em quanto tempo esse projeto vai ser entregue. Isso tudo são informações que vocês precisam ter muito bem definidas, Beleza, vamos lá. Aí, quando a gente começa a falar da metodologia Scrum em si, aqui a gente já entra de fato no projeto. Então imaginem essa imagem aqui, né, cheia de coisinhas, como o objetivo do projeto de vocês. Ela é o objetivo do projeto de vocês, é tudo que vocês esperam, né, onde vocês querem chegar, todo mundo já está alinhado, já temos um objetivo bem legal do nosso projeto. Aqui é a etapa de vocês levantarem todos os itens necessários para que vocês possam entregar então esse projeto. Isso chama backlog do produto. Então, o que são os itens necessários para entregar o projeto? É tudo que vocês podem precisar para que esse projeto, esse objetivo de vocês aqui seja alcançado. Então, aqui vocês vão listar todas as atividades que vocês precisam fazer no projeto. Reunir um grupo de mulheres, capacitar, fazer capacitações, aumentar o número de vendas delas, enfim, fazer aqui todo o levantamento de todos os itens que são necessários para entregar o projeto. Isso vai do início ao fim. É tentar lembrar tudo que seja necessário. Então pensa assim, gente, tudo que a gente precisa para fazer com que o objetivo do nosso projeto seja atingido. O que a gente precisa fazer? Vamos levantar aqui. Isso é um momento de fato de brainstorming, é um momento de que todo mundo dá sua opinião, que as pessoas participam dessa construção. É importante ter o dono do produto aqui, que é a comunidade, mais uma vez, para ela estar extremamente alinhada, enxergando tudo que vocês estão querendo fazer para entregar esse projeto para ela, e ela também saber se isso tem sentido. Então, é o momento de fato vocês entregarem esse backlog do produto, que são tudo que vocês precisam para entregar o projeto. Guarda isso na cabeça de vocês. O backlog do produto, o produto é como se fosse o projeto de vocês, o backlog do produto é tudo que vocês precisam para entregar esse projeto, para entregar esse produto. E aí vocês listam esse backlog, que são tudo que vocês necessitam. Então, listei tudo que eu preciso para entregar o meu projeto até o fim. Pensando, meu projeto vai acabar só daqui 2 anos, cara, mais ou menos. Lista tudo que você consegue enxergar, pelo menos nesse momento, até o fim do seu projeto. Matheus, se surgir alguma coisa ao longo da execução do projeto que a gente não listou, pode adicionar? Pode adicionar. Mas, mais uma vez, é uma conversa entre equipe, é mostrar isso que está sendo adicionado, é falar para o dono do produto que isso está sendo adicionado. Mais uma vez, todo mundo está ciente que aquilo está sendo alterado. E aí vocês podem adicionar sem nenhum tipo de problema. Então, listei tudo, já tenho todos os itens que são necessários para eu entregar o meu projeto, está tudo aqui, tenho o meu objetivo muito bem alinhado, tenho todos os itens necessários. Agora, o que a gente faz? Alinha por prioridade, que é muito importante para que vocês possam enxergar isso melhor. Então coloca numa escala de prioridade para vocês o que essas atividades são mais ou menos importantes para as etapas do projeto. E por isso que é muito importante vocês conhecerem o projeto. Então, por exemplo, o projeto está dividido em 3 etapas. Na primeira etapa, a gente precisa juntar a comunidade e capacitar ela. Na segunda etapa, a gente precisa reconhecer essa comunidade como uma cooperativa e fazer, e fazer a venda dos produtos delas. Na terceira etapa, fazer com que essa comunidade, por exemplo, venda seus próprios produtos, crie novos negócios e não necessite mais do nosso time. Beleza.
vocês vão perceber que cada uma dessas etapas ela precisa de diferentes coisas para ser entregues, desde reunir a comunidade, capacitar, até fazer com que essa comunidade crie novos negócios independentemente. Cada uma dessas vai precisar de cada atividade. E isso tudo tem que estar listado aqui, no backlog do produto. Só que, na hora de fazer prioridade, entendam em qual etapa vocês estão. A gente está na etapa 1. Então vamos colocar aqui nas prioridades desse momento as atividades que são relacionadas à etapa 1, que sejam fazer visitas às comunidades. Então vamos arrancar aqui como principal, já que na etapa 1 a gente quer reunir uma comunidade, fazer visitas à comunidade, aplicar capacitações para a comunidade. Isso tudo se torna prioridade dependendo do momento que o projeto de vocês está. Com isso, ranquei, tenho tudo que eu preciso para entregar o projeto, já tenho uma ordem de prioridade aqui certinho, do que vai do menos prioritário no momento para o mais prioritário. Agora a gente já pode começar a planejar de fato as nossas ações e fazer esse backlog do nosso produto se tornar uma ação do time de vocês. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Não, sem dúvidas, por enquanto. Perfeito. E aí agora a gente entra para a etapa do planejar. Quando a gente entra na parte do planejar, a gente está falando de montar agora a nossa sprint. E, gente, por que o Scrum tem tantos termos? Não sei. Mas são termos que, se vocês começam a executar isso com frequência, vão se tornar naturais. E são termos que até já se tornam, tipo, olha, a gente está executando essa sprint. Fica mais fácil, porque vocês mostram para qualquer pessoa que vocês estão executando Scrum. Então, qualquer pessoa que entende mais ou menos de Scrum, ela sabe que vocês usam Scrum quando vocês usam os termos do Scrum. Mas assim, se vocês não quiserem usar, é importante vocês entenderem como que é o funcionamento, tá? Os termos só estão aqui para dar um suporte. Então, a gente vai aqui falar agora da nossa sprint. Lembra que aqui a gente levantou todos os itens que a gente precisava para entregar o nosso projeto. E o que é a nossa sprint? Os sprints são os itens necessários para a gente entregar a etapa. Tá? O que é a etapa? Vamos lá. Como eu falei para vocês, o Scrum ele tem um período máximo de execução de até 1 mês. Então, tudo que vocês forem usar de atividades para executar, ela tem que ser executada em um período de até 1 mês, que são de 2 a 4 semanas. Então, por exemplo, vamos definir quais desses itens aqui que a gente levantou. Então, aqui vocês levantaram, por exemplo, 20 itens necessários para entregar o projeto. E agora, nessa primeira sprint que vocês vão girar, vocês vão escolher 4 dessas primeiras atividades para que vocês possam executar dentro da sprint. Então, aqui são, por exemplo, as quatro atividades que vocês puxaram do backlog do produto, que foi lá dos itens necessários. Então, vocês puxaram 4 atividades, tá? Então, 4 dessas coisas a gente precisa fazer para que a gente entregue. Essas 4 coisas a gente precisa fazer. Tá, mas o que essas 4 coisas precisam para ser entregues? Então, por exemplo, se vocês têm lá visitas às comunidades, a gente sabe que visitar a comunidade é muito mais do que só ir até a comunidade. Então, aqui na sprint, vocês vão listar com detalhes todas essas ações. Então, dentro de visitar a comunidade, fazer visitas à comunidade, a gente tem que desenvolver formulários de avaliação de necessidade, a gente tem que identificar um líder comunitário para acionar o contato, a gente tem que conseguir transporte para que nos leve até a comunidade, enfim. Isso você consegue enxergar? Uma das atividades, que era um dos itens necessários, visitar as comunidades é um dos itens necessários que vocês colocaram lá no backlog do produto, ele se torna diversas microatividades, são diversas microatividades que precisam ser feitas para que vocês entreguem o produto de vocês, que é o projeto. Então, na sprint, é esse momento de vocês abrirem todas essas atividades. Então, aqui, todas as atividades que vocês precisam fazer dentro dessa sprint, que é aquilo que vocês puxaram lá do backlog do produto. Então, lista tudo que vocês precisam fazer. Mas, sempre lembrando, essa listagem tem que ser uma coisa que seja feita de 2 a 4 semanas. Ai, Matheus, a gente puxou muita coisa, tem muita atividade, a gente não vai conseguir fazer em 1 mês. A gente pode prolongar o prazo? Não, não pode prolongar o prazo. Se não fez, não faça. Na próxima semana vocês vão ter um momento que vocês vão conversar e entender, então, por que vocês não conseguiram entregar. O Scrum é sempre assim. Ele sempre vem de ciclos de aprendizagem. Então, tem coisas que na metodologia elas não vão poder ser alteradas, por exemplo, o tempo, dar mais prazo para as pessoas, porque isso é importante para que vocês entendam o que vocês erraram. Isso vocês vão entender um pouquinho mais na frente também. Então, sabe que são de 2 a 4 semanas. Então essa nossa sprint vai ser de 4 semanas. Beleza, 4 semanas. Puxa tudo aquilo que vocês conseguem fazer em 4 semanas. Tem que ser entregue em 4 semanas.
Não adianta querer pegar tudo, ou então pegar só um e também ser muito pouco para 4 semanas. Pegue um valor que seja ideal para esse período de 4 semanas. Beleza? Mas vai ficar mais claro um pouco mais para frente também. Mas você tem alguma dúvida? Não. Não? Então, depois que a gente tem a nossa sprint, que são todas as nossas atividades levantadas, é hora de a gente começar a definir mesmo como que a gente vai entregar isso. E isso é muito importante vocês terem uma conversa, porque a comunidade, ela tem que estar entendendo muito bem o que vocês querem fazer. Então, quando vocês montam uma sprint, a comunidade ela tem que estar conversando muito bem com a equipe de execução do projeto, com o líder do projeto. Todo mundo tem que estar conversando entre si para que essa sprint seja definida da melhor forma possível e que todas essas atividades façam sentido para a comunidade. Porque não adianta vocês terem lá, por exemplo, um multirão de saúde com a comunidade dentro da atividade, mas se a comunidade não quer o multirão de saúde. Então vocês precisam conversar sempre com essa comunidade para que a equipe do projeto e a comunidade estejam alinhados com o que vocês esperam. Quando a gente fala de que a gente já tem a nossa sprint definida, a gente tem que, dentro da sprint, que são todas as atividades, é um plano de ação mesmo a sprint. É tudo aquilo que vocês precisam fazer para entregar uma das atividades que vocês puxaram que são necessárias para entregar o projeto. Quando você fala da sprint, é necessário que dentro da sprint vocês possam arrancar prioridades. É muito importante que vocês arranquem prioridades dentro dessas atividades. Então, para isso, como que a equipe tem prioridades? Sentando e conversando. É entenderem quem é melhor para fazer tal atividade, quem se sente mais confortável para fazer tal atividade, e é proatividade que a gente precisa para que essas atividades sejam entregadas. Então, para que as atividades sejam entregadas, se for feio, para que essas atividades sejam entregues, é preciso que, então, olha, eu me sinto mais à vontade de fazer essa atividade, quero fazer, posso fazer? Tudo bem. E isso é importante para que vocês arranquem essas dificuldades, para que vocês entendam quais atividades são mais difíceis, quais atividades são mais fáceis, quais atividades demandam mais tempo, quais atividades demandam menos tempo. E aí eu vou sugerir que vocês deem uma olhada no guia, eu não vou falar agora, qualquer dúvida que vocês tenham depois, vocês podem me perguntar, que vocês derem uma olhada no guia funciona o Planning Poker, que é uma das metodologias que a gente sugere para que vocês usem para fazer esse ranqueamento de dificuldades. Então lá no guia completo vocês encontram o Planning Poker que vocês conseguem usar para fazer esse ranking de dificuldades. Gente, só um minutinho, já tô voltando. Só olhar um negócio. Ok, gente, desculpa. Voltou aí na tela de vocês? Voltou. Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer um relembrado de tudo que a gente falou até então. A gente tem o nosso objetivo do nosso projeto bem definido. Dentro do objetivo do nosso projeto, a gente descreveu tudo que a gente precisa fazer para entregar o objetivo do nosso projeto, que foi lá o nosso backlog do produto. E aí a gente vai começar agora a planejar a nossa execução. A nossa primeira sprint, ela vai ter 4 semanas. A gente pensou, vamos fazer de 4 semanas. A gente vai puxar então do nosso backlog do produto quais daquelas atividades dá para a gente trazer e fazer em 4 semanas. Trouxemos aquelas atividades para o backlog da nossa sprint. Tendo o backlog da nossa sprint, a gente vai agora montar a nossa sprint, que é um plano de ação, que são todas as atividades que a gente vai precisar fazer para entregar isso num período de 4 semanas. E aí a gente tem que montar esse plano de ação. Esse plano de ação é isso aqui que a gente está montado, ó. É isso aqui que a gente tem. A gente tem que montar as dificuldades dessas atividades, a gente tem que entender quem que vai fazer essa atividade, a gente tem que ter data para entrega dessa atividade. Então é muito importante que no momento dessa conversa, para analisar sprint, que todo mundo seja muito responsável, porque aqui eu estou falando de assumir responsabilidades. Eu estou falando do momento onde as pessoas todo mundo da equipe vai assumir a responsabilidade de executar essas atividades e entregar até 4 semanas, que é o período máximo de execução. Então, é assumir responsabilidades, tá? Isso é muito importante que todo mundo entenda. Seguindo, aqui a gente tem uma sugestão de metodologia para que vocês usem para enxergar como que as atividades estão sendo feitas. Então, por exemplo, montamos a sprint.
Então a gente já tem lá todo o nosso plano de ação, né? Pensa na sprint como um plano de ação. Todo o nosso plano de ação, tudo que a gente precisa fazer, quem que vai fazer, até quando que vai ser feito. E aí a gente sugere que vocês montem um Kanban. E aí o Kanban pode ser no Trello ou pode ser, por exemplo, na sala do time. Bota uma cartolina lá, escreve a fazer, fazendo e o que já foi feito. E cola de post-it dentro daquela sprint, para que todo mundo então possa visualizar, sabe? O que ainda precisa fazer dentro da sprint? O que está sendo feito na sprint? O que já foi feito dessa sprint? E aí todo mundo já começa a entender mais ou menos como que essas atividades vão funcionar. O Trello é uma ferramenta muito bacana para que vocês possam usufruir para fazer isso. Então lá dá para vocês colocarem o to-do, o doing e o done. O que a gente precisa fazer ainda, o que já está sendo feito, o que já foi feito. E aí todo mundo consegue acompanhar, por exemplo, no seu celular. Ah, mas a gente não quer usar o Trello, a gente já tentou, a gente não consegue. Não tem problema. Cola uma cartolina na sala do time, cola uma cartolina lá que todo mundo vai conseguindo visualizar. Isso aqui vem muito de um dos pilares do Scrum, gente. Quando a gente fala de transparência, quando a gente fala de inspeção, é para todo mundo conseguir ver o que está acontecendo, sabe? É para todo mundo poder se cobrar dentro da execução dessa metodologia. Então, o Trello ou um Kanban normal simples com essas três barrinhas são sugestões que a gente traz para que vocês possam organizar melhor essa etapa que é de executar a sprint. Tranquilo? Posso seguir? Pode. Então, o que é o Scrum diário? Que é uma coisa que tem que acontecer também. Lembra quando eu falei com vocês que o Mestre Scrum, ele é a pessoa que tem sempre que conversar com a equipe e garantir com que o Scrum seja cumprido. E essa é uma das atividades do Mestre Scrum. É acompanhar a equipe de desenvolvimento do projeto e conversar sempre com a comunidade. Então, por exemplo, o que é o Scrum diário? Ele precisa ser de fato todos os dias feito? Não. Mas assim, é uma frequência que o time vai definir. Então, por exemplo, o Mestre Scrum vai mandar uma mensagem para a equipe do projeto 2 ou 3 vezes na semana perguntando como que está a execução das atividades. Pessoal, como é que está sendo a discussão, a execução da atividade? Vocês estão tendo dificuldade? Vocês não estão tendo dificuldade? Como é que está sendo isso? Esse momento é para que ele entenda como que a sprint está girando, como que a equipe está lidando com essa atividade, para que ele também possa ir lá e conversar, reportar para o dono do produto como que está sendo essa execução. Então, isso aqui é muito importante para ele entender, não para ele alterar, não é para ele poder falar, fulano, você não está conseguindo fazer atividade, a gente vai te ajudar. Não é para isso. É para ele garantir que a metodologia está sendo seguida, que está todo mundo cumprindo as atividades da sprint, é para ele poder falar lá para o dono do produto, olha aqui, essa e essa atividade está sendo feita, essa atividade o pessoal está tendo um pouco mais de dificuldade. Então o Mestre Scrum ele tem que fazer esse contato assim semanalmente, 1, 2 vezes por semana, para saber se está tudo dando certo. E esse contato, gente, não precisa ser uma reunião, ele pode ser uma mensagem no WhatsApp. Então é uma mensagem, 15 minutinhos do dia do Mestre Scrum que ele vai tirar para mandar mensagem no grupo do projeto e falar, aí pessoal, como é que está a execução da sprint? Como é que estão as ações? Como é que estão essas coisas? Para entender melhor como isso está acontecendo. Então essa também é uma das atividades do Mestre Scrum. E aí, agora fica mais fácil de visualizar, a gente tem aqui todo o processo, como que tudo isso vai se desempenhar, como que tudo isso vai acontecer. É o momento da gente então revisar tudo que a gente montou e apresentar também para vocês a revisão da sprint, que é uma das etapas muito importantes dentro da metodologia Scrum. A gente tem aqui então, né, o nosso objetivo do nosso produto muito bem definido, a gente sabe muito bem o que a gente quer fazer. Então, todo mundo da equipe sabe, está todo mundo alinhado com o objetivo do nosso projeto. A gente fez o backlog do produto, então tudo que a gente precisa para entregar o nosso projeto está tudo listado aqui, no período de 1, 2, 3, 10 anos, está tudo listado aqui, tudo que a gente precisa entregar, e rankado por prioridades, a gente consegue olhar que em cima são atividades mais prioritárias para o nosso momento, embaixo atividades não tão prioritárias. A gente fez, então, o nosso backlog da sprint, que são todas as atividades então, que a gente vai precisar fazer, porque aqui, ó, aqui a gente pega um recorte, né? Aqui a gente pega um recorte de quantos que a gente vai fazer. Essas 3, por exemplo, que a gente selecionou, a gente abriu aqui em 20 ações dentro do backlog da sprint, isso se tornou o nosso plano de ação. A gente está, então, executando as nossas atividades nesse período de até 4 semanas, a gente está aqui, ó, executando as atividades, fazendo tudo que a gente tem que fazer. O Daily Scrum está acontecendo, então o Mestre Scrum está fazendo um acompanhamento dessa execução para saber se está dando tudo certo, e vocês estão executando. Por exemplo, chegamos ao fim das nossas 4 semanas, já executamos. O que tem que acontecer depois que chega o fim do tempo da sprint? Revisão da sprint. O que é a revisão da sprint? É o momento da equipe do projeto sentar
ela senta junto, assim, o que eu indico senta um momento com a comunidade e senta um momento com a equipe do projeto. No momento com a comunidade é para de fato mostrar, olha, isso a gente conseguiu fazer, isso a gente conseguiu fazer, isso a gente não conseguiu fazer, isso a gente conseguiu fazer, a gente vai... O que vocês acham? A comunidade vai falar, não, tá perfeito, segue desse jeito, é isso que a gente está esperando de vocês mesmo, não tem problema não ter conseguido isso, numa próxima rodada a gente vai conseguir. Beleza, conversa com a comunidade, mostra para ela primeiro o que foi feito. Depois, a equipe do projeto senta entre si para conversar. E essa discussão é legal que o Mestre Scrum esteja presente para ele poder acompanhar. Porque o Mestre Scrum tem que estar aqui. Que ao longo da execução, ele fez o Daily Scrum. Ele conseguiu perceber o que estava dando mais certo ou o que não estava dando tanto certo na revisão da sprint. E agora ele pode trazer considerações importantes para essa discussão que a equipe do projeto vai vir a ter. Então, de fato, para entender, atividade feita. Como é que foi fazer essa atividade? Foi fácil? Foi difícil? Foi tranquilo? Foi tudo tranquilo? Foi tudo certo. Por que essa atividade não foi feita? Então, por exemplo, eu estava aplicando um treinamento uma vez e a menina me perguntou. Por exemplo, se uma pessoa fica responsável aqui dentro da sprint, de, por exemplo, marcar reunião com a prefeitura, conversar com o prefeito sobre isso, marcar reunião com a diretora da faculdade para conseguir autorização para usar o espaço tal, são todas atividades que, por exemplo, dependem de terceiros. Todas essas atividades dependem da boa vontade do prefeito, dependem da boa vontade da diretoria da faculdade, e a gente sabe que às vezes isso nem sempre pode funcionar. Então, aqui o fulaninho pode deixar de entregar as atividades dele porque ele estava único e exclusivamente de mãos atadas, dependendo de terceiros. Tá, mas aí, Matheus, mas por que o Mestre Scrum, então, lá no meio da atividade não pegou e deu outras atividades para ele fazer? Que era aquilo que eu estava falando para vocês, ele não pode interferir. Porque é importante que no final da revisão a equipe entender, então, que ela não deve dar sempre atividades que dependem de terceiros para uma mesma pessoa. Então, dissolve isso. Fulano, você vai falar com a prefeitura. Fulano, você vai falar com a diretoria. Fulano, você vai falar com isso. Porque além dessas atividades, a pessoa vai ter outras atividades. Então, por mais que ela não consiga entregar aquela atividade que depende de terceiros, ela ainda assim está entregando outras atividades que não dependem de terceiro para o projeto. Então, a revisão da sprint é um momento muito importante para que então a equipe converse entre si, entenda tudo que ela conseguiu, tudo que ela não conseguiu fazer, quais foram as dificuldades delas nesses momentos para ela fazer, para elas não foram para fazer. É o momento também que o líder do projeto aqui, ele vai, como é que é a palavra? Enfim, não esqueci. Mas é o momento de reconhecer, é o momento de fato de reconhecer os membros da equipe, olha, parabéns, você fez isso muito bem, parabéns, você executou muito bem. Fulano, por que você não fez isso tão certo? Por que você não conseguiu entregar? Você está tendo alguma dificuldade? Fala com a gente. É o momento da equipe inteira se conversar, se entender e se alinhar para que então vocês possam agora, depois da revisão, planejar novamente a próxima sprint. Puxando novas atividades do backlog, que seja corrigindo atividades que aqui não foram entregues, tudo isso sendo replanejado para outra sprint do projeto de vocês girarem. A revisão da sprint, gente, é o momento de reconhecimento do trabalho, é o momento onde a equipe tem que conversar, ela tem que estar muito próxima. A ideia é que, conforme as sprints forem rodando, primeira, segunda, terceira, quarta revisão da sprint, quarta reunião de revisão da equipe, a equipe já esteja muito concisa, a equipe já se conheça, a equipe já sabe por que aquilo não está dando certo. As pessoas que trabalham dentro do projeto, elas devem conversar entre si. Elas precisam sempre se entender para saber como que elas podem sempre uma dar suporte às outras. Então é muito importante aqui, ó. Então, por exemplo, vamos lá. Se a gente cumprir nossa sprint, toda a sprint foi entregada nesse mês, vai todo mundo fazer um happy hour. A gente vai sair, vai beber depois, enfim. São coisas que a gente se pode fazer, que a equipe tem autonomia para fazer e que enxergar o que funciona melhor para ela ou não nesse momento de revisar a sprint em si. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida até agora? Sem dúvidas, por enquanto. Beleza. Vou dar um exemplo aqui agora para vocês, que eu acho que vai ficar também mais claro para vocês entenderem tudo isso. O exemplo é bem simples, tá? Mas é mais para vocês poderem visualizar isso da melhor forma. Vamos lá. Então aqui a gente tem um exemplo. A gente tem um projeto que nosso objetivo, não estou falando que isso é um objetivo muito bom, tá, gente? Isso aqui é só para vocês poderem enxergar mesmo as etapas do Scrum, que tem o objetivo, então, de levar a inclusão digital para idosos. Então, se o objetivo do projeto é levar a inclusão digital para idosos, o backlog do produto deles, que era tudo que eles precisavam fazer para entregar, então, a inclusão digital para os idosos, estão listados aqui. Levantar a demanda tecnológica da comunidade, buscar e criar um material de apoio, buscar parcerias para instrução, enfim, tá tudo isso aqui
está ranqueado com o que eles precisam para entregar o projeto, e ranqueado por prioridades, que é aquilo que eu já falei com vocês hoje mais cedo. Então, está aqui todo o backlog do produto, tudo que eles precisam então para entregar o projeto. Com isso, eles vão pegar então as atividades de maior prioridade. Por isso que é importante arrancar as prioridades. Então nessa nossa sprint a gente vai falar sobre levantar a demanda tecnológica da comunidade, então definir o local para encontros e captar recursos para transporte e material. Essas são as nossas atividades prioritárias nesse momento que a gente vai querer trabalhar então na nossa sprint, que de até 4 semanas. Passamos. Então aqui a gente tem de novo, né, as 3 atividades que a gente puxou lá do nosso backlog do produto, que a gente tem aqui a nossa backlog da sprint. Então, levantar a demanda tecnológica da comunidade, definir os locais de encontro e captar recursos para transporte de material. Para que isso aqui seja entregue, a gente precisa planejar. E isso aqui se torna o nosso plano de ação. Então, o que a gente precisa fazer para entregar essas 3 atividades que estão no nosso backlog da atividade, no backlog da sprint? Então, na nossa sprint 1, a gente vai marcar o encontro com os idosos, elaborar relatórios de demandas levantadas, analisar todas as demandas e prioridades recorrentes, enfim. Tudo isso aqui tem que ser feito, lá, desde analisar a viabilidade de encontros no SESC, procurar salões para realizar parcerias. Então, isso aqui é o plano de ação que a gente fala. É o que você planejou do backlog da sprint, que virou a sua sprint. Além disso aqui, além das atividades, é aquilo que eu falei. Tem que ter o responsável e tem que ter o período que esse responsável vai ter para entregar essa atividade. Até quando ele tem que entregar? No período de até 4 semanas, que é o período que vocês vão definir. Quando que a gente define isso? Escolhe aqui, ó. Puxou, que essas são as 3 atividades, que são os 3 backlogs da sprint de vocês, que vocês precisam fazer. Conversa entre si, a equipe entende. A gente consegue fazer essas 3 coisas em quanto tempo? Vamos fazer sprint? Vamos montar sprint. Monta a sprint, olha todas as atividades e fala, isso aí a gente consegue entregar em 2 semanas. Então, nossa sprint vai ter 2 semanas. Olha, tem muita atividade, tem muita coisa que vai demandar um tempo, a gente só consegue fazer em 4 semanas. Não tem problema. 4 semanas. Mais do que isso, não se faz. Tem muita coisa, a gente não vai conseguir entregar em 4 semanas. Então, vocês voltam atrás, retiram alguma coisa do backlog da sprint que vocês puxaram, então fazem menos atividades. Mas tem que ser executado em até 4 semanas. Isso é um dos fatos principais. Isso é também um dos papéis do Mestre Scrum. O Mestre Scrum ele tem que estar acompanhando a equipe a todo momento, então é para fazer com que a equipe, por exemplo, não deixe de executar a sprint no período certo, não deixe de definir as prioridades, não deixe de ter responsáveis e datas para entrega das atividades. O papel dele é muito incisivo de estar em cima e fazer com que a metodologia seja cumprida, que o Scrum seja seguido da forma como ele deve funcionar. Então, isso aqui é extremamente importante. Alguma dúvida? Não. Não? Perfeito? Vamos seguir. Então, aqui é importante vocês entenderem muito certo o que a gente falou, porque é basicamente isso que funciona a metodologia Scrum. Ela é assim que ela funciona. Então você tem um objetivo no projeto, você arranca tudo o que você precisa para entregar o projeto, bota prioridade nisso. A partir dessas atividades prioritárias, você faz as suas backlogs da sprint e você monta as suas sprints, que são seus planos de ação de até 4 semanas. Executa, enquanto isso o Mestre Scrum está acompanhando toda essa execução, fazendo com que a metodologia seja seguida, tudo bonitinho. Chega no final, faz uma revisão da sprint, conversa primeiro com a comunidade, entende se aquilo fez sentido para ela, depois conversa entre a equipe. Por que foi fácil, por que foi difícil, por que conseguimos entregar, por que não conseguimos entregar. Isso é muito importante, inclusive para entender no que o time faz muito bem e o que o time não está conseguindo fazer muito bem, para que então ele possa desenvolver algumas das características deles que são mais importantes. Então, isso ali é extremamente essencial, fazer a revisão. E assim vai funcionar a metodologia Scrum. Ela é isso, é você ter tudo o que você precisa, você montar a sprint, rodar a sprint, revisar a sprint e replanejar depois uma nova sprint e executar. Essa é a maneira de gerenciar projetos pelo Scrum. Ela parece ser complexa às vezes, parece ser muito simples às vezes, mas requer muita atenção para que isso consiga ser de fato efetivo nessa execução. Aqui na frente a gente trouxe só algumas dicas de como vocês, por exemplo, se montarem lá em ter um projeto, um objetivo. Então, entender direitinho quais são o seu público-alvo, qual é o impacto que o time quer, o que é o projeto, o que é a equipe,
quais são as atividades de rotina da equipe, por exemplo, fazer uma análise SWOT, então entender quais são nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos aqui no nosso ambiente interno. Então lá fora, quais são as oportunidades que a gente tem, quais são as ameaças que podem atrapalhar o nosso projeto. Isso tudo é muito importante no momento de vocês planejarem as atividades de vocês, planejarem a sprint, arrancarem tudo que o projeto precisa, isso tudo é muito importante. E tudo isso aqui, o projeto, a equipe inteira tem que estar alinhada em saber o que vocês estão planejando. Então, na hora de fazer o planejamento do Scrum, então, por exemplo, a gente tem as etapas, né, que é o produto, então entender muito bem o projeto, é saber o backlog do projeto, do produto, então é tudo que a gente precisa para entregar então o nosso projeto, é ter uma definição do time, então quem é o nosso mestre Scrum, quem é o líder do projeto, deixa isso muito claro, quem é o nosso dono do produto. Então é distribuir o backlog no tempo, então é saber muito bem qual é o período que vocês vão executar cada uma dessas atividades e ter sempre uma cultura de feedback. Quando a gente fala de transparência, quando a gente fala de inspeção, tudo isso dentro do Scrum é muito importante. Feedback a todo momento. Dono do produto, fala pra gente o que você tá achando. A gente só consegue melhorar se você falar pra gente. Equipe, conta pra gente quais são suas dificuldades. O líder do projeto conversa com a sua equipe. Mas Scrum, fala o que você observou da nossa execução para que a gente possa saber disso. Então, a cultura do feedback ela tem que ser extremamente assídua, ela é muito importante nesse período de qualquer execução do projeto, a metodologia. E tem indicadores. Indicadores onde vocês conseguem medir a eficiência das atividades de vocês. Isso tudo vocês têm que elaborar, um sistema de mensuração. É muito importante, porque senão vocês vão fazer muitas coisas e vocês não vão conseguir estar mensurando nada. Então vocês vão estar fazendo muitas coisas, mas na verdade vocês não vão estar fazendo nada para o que vocês esperam do projeto, para que vocês saibam se vocês estão ou não estão chegando onde vocês querem. Então ao longo disso é importante vocês mensurarem os resultados de vocês. Então, fazer o planejamento financeiro é extremamente necessário. Então, levanta todos os custos, tudo que pode ser necessário para o projeto de vocês. Por exemplo, arrancamos lá todos o nosso backlog do produto. A gente sabe tudo que a gente precisa para entregar o nosso projeto. Já pensa mesmo em custos. Quais dessas atividades vão necessitar de custos? Quais dessas atividades aqui a gente vai ter que arrecadar dinheiro? Isso é muito importante para que vocês já consigam se antecipar, já consigam então desenvolver atividades para captação, que seja, vamos fazer curso, vamos vender brigadeiro, vamos fazer festa, enfim, levantar tudo o que vocês precisam para já gerar os recursos para aquele projeto. Isso é extremamente importante, porque aí quando vocês puxarem aquela atividade para sprint, que vocês já sabem que vai executar, vai precisar de dinheiro, talvez o time de captação do time, talvez o pessoal do financeiro do time já conseguiu captar uma parte, e isso já fica mais fácil para que vocês consigam executar e não atrasar o tempo da sprint de vocês. Então por isso que um planejamento financeiro é muito importante. A análise de risco é a mesma coisa. Quando a gente fala de análise de risco vamos montar aqui nossa sprint, a gente sabe todas as atividades que a gente tem que fazer. Mas, por exemplo, e se isso aqui não der certo? O que a gente faz? Vocês têm dois ambientes. O ambiente de montar o plano de ação, executar, e depois que der errado, vocês descobrirem por que deu errado. Ou então vocês montarem um plano de ação e dentro das atividades ali mais complexas, dentro das atividades que levantam mais dificuldade, pensar, putz, se essa atividade não der certo, o que a gente pode fazer para solucionar isso? E se você já tem isso levantado dentro da sua sprint, dentro do seu plano de ação, na execução, caso isso der errado, quem estiver executando já vai ter um suporte. Olha, lá fala que se isso der errado eu poderia fazer isso. Então eu vou fazer isso aqui para ver se dá certo. Então ela já tem uma via de escape caso uma das atividades não esteja ocorrendo como planejado inicialmente. Então a análise de riscos é muito importante para o time sempre pensar na frente, economizar o seu tempo e otimizar o período da sprint, que é o período ali de até 4 semanas. Com isso, gente, a gente conclui o treinamento de Scrum. É muito importante que vocês tenham isso muito detalhado na cabeça de vocês, que são muitas coisas, é muita informação, a gente tem que entender muito bem qual é o papel da comunidade, que é o dono do produto, qual é o papel do Mestre Scrum, qual é o papel do líder do projeto, qual é o papel da equipe do projeto, como que a gente executa isso, entender muito bem as etapas, entender então o que é o backlog do nosso produto, entender qual é a nossa sprint dessa vez, qual é o período que a gente vai executar, a importância do feedback, tudo isso é muito importante para que vocês concluam. E todos esses passos que a gente falou agora sobre análise de riscos, planejamento financeiro, entender, fazer uma análise SWOT, tudo isso são meios que a gente dá para que vocês executem um Scrum com mais eficiência, que é uma das coisas muito legais. Se você consegue ser muito eficiente na execução do Scrum, você consegue ser uma pessoa que entrega o projeto da melhor forma possível para aquela comunidade. E aí vocês vão ter um retorno da comunidade muito bacana.
com relação a isso. No mais, eu realmente aconselho que todos vocês leiam o guia. Lá fala sobre todos esses pontos que a gente abordou aqui. Lá vai ter umas explicações melhores do que até o que eu falei. Algumas coisas vão ficar mais claras quando vocês lerem, que talvez não ficou claro quando eu falando. Então é extremamente importante que vocês façam essa leitura do material. E assim, executem o Scrum. Executem ele, que ele é uma metodologia que funciona muito bem para vocês. E eu tenho percebido que os times Enactus têm errado menos com o Scrum, justamente pelo seu período de execução ser de até um mês. Então, se a gente erra, a gente sabe que isso até foi só um erro de um mês. A gente não fica um ano inteiro errando para no final a gente descobrir. E não gerar tanta desmotivação, enfim, diversos outros problemas que podem ser encarretados por causa disso. Tranquilo? Alguma dúvida à tua disposição. Sem dúvida, por enquanto, Matheus. Muito obrigada pela capacitação, ajudou bastante. Agora a gente vai iniciar 2 projetos e a gente vai começar a utilizar o Scrum sim. Legal. Utiliza e Jade, passa sempre aquele material que tem todo o nosso site sobre Design Thinking, que é esse momento que vocês estão começando novos projetos agora. É importante vocês entenderem que dá para vocês puxarem algumas coisas. Tem Canva para times Enactus. Então, dá uma olhada em todo esse material e qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo dessa execução, eu estou aqui para poder auxiliá-los. Então, podem me chamar, pode me mandar mensagem, eu estou aqui para poder dar esse suporte para vocês. Beleza? Beleza, muito obrigada, Matheus. Por nada, Jade. Eu vou encerrar a gravação e aí, assim que estiver disponível, eu já envio para você também. Fechou? Tá bom, obrigada. Mas, tchau, tchau. Tchau.